A exposição doutrinária da noite de hoje fica a encargo da nossa irmã Dulce. E a Dulce vai nos falar sobre a caminho do deserto. Então, que a espiritualidade possa te conduzir da melhor forma nesse trabalho. Obrigada. Cresci um pouquinho. Boa noite a todos. Muito bom tê-los aqui. Esperamos que todos aproveitem a mensagem, porque ela vem para a gente pensar a respeito e ver de que forma ela fará parte da nossa conduta, da nossa postura, das nossas mudanças. Bom, o tema é a caminho do deserto. É um chamamento na realidade. É para que a gente possa se voltar para o seu interior e se buscar. Buscar se conhecer. Buscar ver o que é necessário fazer para que a gente possa evoluir. O chamado de deserto, na realidade, nos lembra a importância de reservarmos tempo para a introspecção e a autoavaliação. O Espiritismo é uma doutrina que exige raciocínio, pois precisamos entender o que se passa conosco, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui e por que vivemos desta forma, com as pessoas que conosco convivem. Então, o porquê disso? Essas reflexões, esses questionamentos, nos fazem buscar um lugar que nos ofereça, primeiramente, conexão com a espiritualidade para obtermos as respostas. Um lugar de recolhimento, de entrada num terreno cujo solo pode ser árido, porém com perspectiva de semeadura. Convidamos você, cada um aqui, a visitar o deserto. Não é um lugar físico, geograficamente falando, e sim um espaço que é só seu. Dentro de você é o seu eu interior. Na tradição hebraica, os desertos são um local privilegiado para o encontro entre o humano e o divino, seja no encontro pessoal ou de toda a nação. É lugar de obstáculos, da fragilidade da vida e também da ação beneficente e providencial de Deus, salvando seu povo sempre do perigo. No entanto, é interessante notar que o lugar da falta, o deserto é o lugar de se achar, de se encontrar e de conectar-se ao sagrado. O deserto simboliza uma espécie de busca no seu interior, simultaneamente um local de tentação e um meio ideal para a obtenção da salvação divina da nossa alma.
esta extensão imensa e estéril, que é um deserto, em que as paisagens aparentemente se repetem, é o local ideal para um encontro com o interior de cada um, de cada ser humano. Segundo um antigo provérbio, de um provérbio árabe, Deus criou os países com muita água para que os homens pudessem aí viver. E criou os desertos para que os homens pudessem reconhecer a sua alma. Então ele é o símbolo de uma busca ou de uma procura de valores elevados, onde os hebreus buscaram a terra prometida através do deserto do Sinai. Uma das simbologias do deserto na cultura cristã, das mais frequentes, que se pode encontrar na Bíblia, é a de um lugar afastado de Deus e propício à tentação dos espíritos menos evoluídos. Cristo foi tentado no deserto. Santo Antão também. Nele foi assediado pelos maus espíritos. São João Batista também escolheu o deserto para pregar e para anunciar a vinda do Messias. O local aqui demonstra ser propício às profecias divinas. No Apocalipse, por exemplo, o povo de Deus refugia-se no deserto, onde Deus lhe assegura proteção e alimento. A diferença essencial parece estar na presença ou na ausência de Deus, já que o deserto com Deus é positivo e negativo, ou estéril sem Deus. Ele é um lugar de silêncio e de provações físicas. Quando transportamos esse cenário para a nossa vida espiritual e cotidiana, podemos viver momentos de deserto com provações, mas também com a manifestação da providência divina. Há momento que somos chamados ou convidados a entrar no deserto, espiritualmente falando, saindo da rumosa confusão, dessa confusão diária, feita de palavras vazias, para escutar outra palavra. A palavra que nosso Pai sopra nos nossos ouvidos, que como o murmúrio suave nos acaricia o coração. O deserto é o lugar do especial. Não é uma vontade de ficar só, longe das pessoas, mas é um momento privilegiado para escutar a voz de Deus, para nos conhecer mais, para nos conhecer um pouco melhor, para que as palavras ditas, aquelas que o nosso Pai soprou nos nossos ouvidos, realmente atinjam o nosso coração. É aquela voz suave de Deus para chamar a nossa atenção, para nos conhecer mais, cada um de nós, e consequentemente nos abrirmos ao que se encontra preso lá nas profundezas do nosso ser, para depois podermos estender as mãos ao próximo, a um irmão. Primeiro nós precisamos nos conhecer, para depois podermos ajudar, auxiliar o outro. Primeiro devemos nos ver, nos conhecer, para depois abrirmos os olhos aos que nos cercam.
nesse nosso deserto interior, devemos fechar os olhos e seguir o nosso Mestre, que é o caminho, a luz e a verdade. Pois por meio dele, nosso Pai quer encher nossos corações com a sua presença e o seu amor. À medida que nossa fraqueza respeitar a solidão e perseverar na oração, sentiremos a força do amor renovar as nossas vidas. Não tenhamos medo de seguir Jesus até esses desertos, pois Ele vai florescer cada um de nós. Vai ver que o nosso deserto interior se abre, gente, floresce. Lembremos que Jesus, ao enfrentar a experiência do deserto, entra o homem de Nazaré e sai o Cristo, o título de um ser iluminado. E tantos foram assim. Todos nós temos projetos de mudanças, mas ainda lidamos com instintos que ficam se repetindo. E por isso procrastinamos, adiamos essas mudanças, até que a vida se imponha, com sua lei de progresso, que nos arrojam para frente. E ainda assim a mudança não acontece de forma rápida, nem mágica. Podemos aprender a ver nossos próprios períodos de dificuldades como oportunidades de crescimento e de preparação para a nova vida, para um novo proceder. Quando nós nos retiramos para o deserto, significa que faremos uma viagem ao nosso quarto interior. Nos colocaremos a sós conosco e veremos o que há para mudar. Ir para o deserto é acessar o conhecimento de nós mesmos. Nos veremos com os nossos erros e acertos. Veremos que, olha só, falhei, está falhado. Não falharemos mais e não se falha mais nisso. Ou seja, gente, conhecerás a verdade, a tua verdade, e a verdade te libertará, com certeza. Não é fácil para ninguém essa entrada, esse autoconhecimento, mas é um exercício que podemos fazer. A meditação nos dá essa oportunidade. Conhecerás a verdade te libertará. Sempre, gente. Depois que a gente passa a se conhecer um pouco mais, a gente acaba modificando, se modificando. Percebemos as nossas falhas, as nossas inclinações ou nossas más tendências e tentaremos com toda a nossa força, com certeza, fazer nossa reforma íntima. Mas não sejamos cruéis para conosco, não sejamos tão exigentes, sejamos ponderados para com nossas limitações. Mas sejamos firmes, determinados a ver o que realmente precisamos mudar. Paulo de Tarso, quem já leu o livro, ele vai para o deserto e passa por essa rica experiência. Ele entende quem é Jesus e compromete-se com a tarefa do Mestre. Começa a divulgar o seu evangelho. Funda igrejas em várias cidades.
começa a divulgar o seu evangelho na realidade. Mas um dia, escreve uma carta aos romanos dizendo: pronto, eu quero fazer o bem, mas o mal ainda está comigo. Olha a ambivalência que tem aí, gente. Eu sei o que é bom, disse ele, mas faço ainda o que é errado. Isso acontece com cada um de nós. Mas não nos sintamos culpados. Estamos em processo de aprendizado, de crescimento, de evolução. E cada vivência é uma oportunidade para que tenhamos isso, para que tenhamos essa melhora. Todos nós somos convidados, todos nós somos chamados a pensarmos, a refletirmos, a mudarmos, a evoluirmos. É a transição entre um homem velho e um homem novo. É a luta que travamos conosco, gente. Todas as vezes que entramos no nosso deserto. É isso que acontece. É a luta que cada um de nós trava diariamente para superar as más tendências. O desconstruir, o desidentificar, o reconstruir, o deixar de lado aquilo que a gente acredita, os conceitos pré-estabelecidos, como, por exemplo, eu tenho que ser o melhor, o mais bonito, o mais rico, o mais forte, para permitir sentir o Deus interior, o eu sou. A gente precisa se ver assim. É crucial que deixemos o homem velho para trás e tenhamos o que Paulo disse no final de sua vida: já não sou eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Olha que lindo. Entrou no deserto e saiu assim, vendo Jesus. O Evangelho é um conjunto de normas e informações que lançam conhecimentos sobre nós, sobre o nosso ser pessoal. Quando eu me conheço, eu assumo quem sou, passo a viver sem máscaras, conhecendo-me, admitindo quem sou, sem me destruir ou me sentir menor, sem culpas. Não há necessidade de mascarar a minha verdade. Neste instante percebo que posso mudar. Preciso ter o real conhecimento dos sentimentos que vivem no meu interior. Não esqueçamos, antes da luz, é preciso ter admissão da sombra. Por isso a importância e o reconhecimento de ir ao deserto para se encontrar consigo mesmo, pois equivale a admitir quem se é. Ninguém estará lá para julgar você. Não se preocupe com isso. Há dias, aqueles dias assim que a gente não faz tudo, mas faz muita coisa errada. Mas aí a gente pensa, vou assistir uma palestra, vou ler um livro edificante, vou tomar um passe, vou a um atendimento fraterno, decido. Isso eu vou mudar. Eu quero. Eu consigo. Tentamos. Fazemos esforços. E repetimos o erro. E descobrimos ainda mais que às vezes até sentimos prazer na coisa errada que nós estamos fazendo. E olha que isso acontece, hein? Ficamos arrasados. Novamente. Pensamos.
Não temos moral e nem coragem para irmos a um atendimento fraterno, por exemplo, ou a uma palestra, ou a algum estudo. Nós sentimos envergonhados de nós mesmos. Mas atente, pois este é o dia mais importante para se falar com Deus, pois estamos sem máscaras. No dia em que nós mais precisamos de Deus, achando que Ele está decepcionado e triste conosco porque erramos novamente, na verdade Ele está feliz, pois percebe que a consciência está chegando em nós, em você, em mim, em todos que tentam, gente, em todos. Aquele dia, exatamente naquele dia em que nós fizemos tudo errado, que estamos com vergonha de nós mesmos e nem conseguimos olhar ou nos olhar no espelho, estaremos que nem aquele homem que falou a Jesus o seguinte poema de Margaret Power: Pegadas na areia. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixadas 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e outro era do Senhor. Quando a última cena de minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei muitas vezes que no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis da minha vida, angustiosos. Isso aborreceu-me muito, fiquei triste e perguntei então ao Senhor, bem desanimado: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o caminho. Mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo porque nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixastes. O Senhor respondeu: meu precioso irmão, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei em meus braços. E é assim, nos momentos mais difíceis, quando nós não nos suportamos, nós julgamos a pior pessoa, por exemplo, é neste momento que Deus nos carrega no colo, em seus braços, pois nosso Pai não abandona, não desiste de seus filhos. Isso nos ensina a importância, gente, de confiar nessa força maior, especialmente em tempos de incerteza, por exemplo. Mesmo em momentos de dificuldade, é possível desenvolver resiliência e perseverança. E olha que somos falhos, mas imagina Deus, nosso Pai, que é misericordiosamente bom e justo, se irá nos abandonar. Ele é quem nunca nos abandona, gente. Ele é quem não desiste mesmo, pois nada, absolutamente nada, irá nos separar do amor de Deus.
conforme nos diz tão poeticamente Paulo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso modelo e guia. Assim como Paulo usou seu tempo no deserto para refletir e crescer espiritualmente, todos nós precisamos de momentos de solidão para nos conectarmos com nossa fé e entender melhor nosso propósito. O deserto representa, gente, os desafios, as dificuldades que enfrentamos. A experiência de Paulo nos ensina que esses momentos podem ser oportunidades para fortalecimento da nossa fé, para termos resiliência e clareza sobre a direção de cada um de nós. Ir ao deserto destaca a importância de confiar em Deus durante todos os tempos, fáceis, difíceis, sabendo que Ele nos sustenta e guia. Ele também pode ser o lugar de transformação, onde deixamos para trás velhos hábitos e crenças para emergirmos renovados e fortalecidos. E assim, para encerrarmos nossa exposição, fica o convite e a certeza de encontrar Deus no deserto e poder dizer, meio à ausência de tudo e de todos, até mesmo de nossas forças, que ali encontramos a presença inexprimível de Deus, lugar onde do nada encontramos o todo. Seja bem-vindo, cada um, ao deserto. Uma boa noite, muito obrigada, que esta reflexão sirva para que cada um possa pensar um pouco a respeito.